Fala pessoal, beleza? Então, o que são agentes, né? Por que tá todo mundo falando sobre isso? Por que tá muita gente vendendo curso, falando que você tem que criar soluções com agentes? Use essa plataforma para fazer isso, bote seus agentes para trabalhar para você. Então, a ideia desse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho o que são esses agentes que todo mundo fala, sistemas multi-agentes, por que isso é importante, por que tá todo mundo falando sobre isso no momento, como é que isso se encaixa dentro de inteligência artificial. Então, na verdade, a ideia do canal é pegar esses conceitos assim de IA, de machine learning, deep learning, ciência de dados e quebrar, mostrar de uma forma simplificada, explicar onde é que ele senta nesse contexto inteiro para as pessoas que estão assim entrando na área, assim, que querem se situar, assim. Então, é isso, assim, é para ajudar a dar essa base de conhecimento para quem está começando a aprender. Meu nome é Tarek, para quem não me conhece ainda, sou cientista de dados, trabalho na área já faz 4 anos aproximadamente, sou especializado em Deep Learning, Machine Learning e processamento de linguagem natural. E é isso, então vamos lá. Essa ideia de agentes, na verdade, é muito antiga, assim, já tem aí desde os anos, final dos anos 80, início dos anos 90. O que é um agente? Um agente é qualquer programa, qualquer código aí, programa de computador que realiza uma tarefa, sabe? Então isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, assim. Mas que realiza uma tarefa de forma independente, que vai lá, faça um negócio, tem uma instrução e realiza aquilo. E já existia também, sempre existiu sistemas multi-agentes, em que um agente passa informações para os outros, e eles interagem. Só que qual era a questão? É que sempre foi muito burocrático, tinha que fazer, era tudo muito determinístico, tinha que escrever código, tinha que explicitar no código exatamente o que aquele agente ia fazer, detalhe por detalhe, como é que ia ser a relação dele com outro agente. Então sempre foi muito, tinha que usar muito código, então sempre tinha uma grande barreira aí entre humano e computador. Era uma coisa demorada para fazer, não era uma coisa muito versátil, ou seja, que tu programou, o que tu codou, era exatamente o que a gente ia fazer. Agora, por que voltou à tona essa questão de agentes? Voltou à tona por um único motivo. Porque surgiram as NLMs, que são os Large Language Models. O que é isso? Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já deve ter ouvido o termo, mas quem não viu, são grandes programas em que entendem a linguagem dos humanos, a linguagem que a gente fala em qualquer língua, seja português, assim como a gente se comunicaria com um amigo. Esse modelo de linguagem vai entender o que a gente vai falar e ele já viu muita informação, já viu muito dado, então ele sabe praticamente tudo que tem disponível na internet e ele gera informações para ti, ele gera texto, ele te ajuda a criar, a te explicar melhor algum conteúdo. Então, basicamente, agora voltando para os agentes. Esses agentes, eles são agora impulsionados pelas LLMs, ou seja, isso ajudou a quebrar essa grande barreira, assim, de ter que dar instruções claras, explícitas, específicas para um computador. Agora a gente pode facilmente explicar para um programa, ou seja, para um agente, o que a gente quer, usando as LLMs. E também é a forma que os agentes vão conversar entre eles. Então, quando um agente ele realizar uma tarefa, ele pode mandar, enfim, todos os textos para um novo agente, e esse novo agente vai saber o que fazer e vai depois devolver o resultado usando a LLM também para os humanos. Então é isso. Então facilitou muito mais a comunicação com os agentes. Aumentou a flexibilidade, aumentou a capacidade também. Eles são muito mais inteligentes, conseguem entender melhor quais são as suas tarefas e entregar resultados melhores. Então, como é que funciona mais ou menos um agente, assim? Importante falar, tá crescendo muito aí essa área, então tá tendo muito, quem já usa Python ali, tem muita biblioteca já para tu criar os seus próprios agentes, tem a Crew AI, uma das líderes, está crescendo muito, inclusive é do João Moura, um brasileiro que tá mandando super bem, tá bombando nos Estados Unidos. Grandes empresas já estão contratando aí pessoas que já têm experiência com a Crew AI, então recomendo muito usar a Crew AI. Mas também tem outras, tem a AutoGen, tem a LangChain, também tem os seus módulos lá de agentes. Cada dia está surgindo uma novidade assim, em relação aos agentes. Então, como é que funciona um agente, assim, hoje em dia, se fosse fazer um agente? Eu vou pegar um exemplo real, assim, de uma coisa que a gente poderia realmente fazer. Vamos supor que a nossa tarefa é escrever uma notícia para um jornal sobre os últimos acontecimentos da área de inteligência artificial. E eu vou querer fazer isso através de agentes. Então, o que eu poderia fazer? Se não fosse usar agentes, eu mesmo poderia fazer minha pesquisa, vou lá no Google, enfim, entender, ver as notícias, ver os lançamentos, vou colher as informações, depois vou filtrar, vou ver o que vale a pena mencionar, vou escrever sei lá, um texto, depois eu vou arrumar o texto, deixar bem direitinho, exatamente como eu quero que publiquem, vou revisar para ver se tá tudo certo, enfim, ver a ortografia, ver se não tem erro gramatical nem nada.
e depois vou publicar. Vou enviar para publicação. Só que em vez de eu fazer isso, agora eu posso criar um time de pessoas, uma crew, criar um time de agentes para fazer essa tarefa. Daí, a pergunta que muita gente tem é, mas não dá para pedir para um ChatGPT fazer tudo isso? Passar num prompt para uma LLM realizar todas essas tarefas? Dá para fazer. Só que, dependendo do que tu precisa, é muito detalhezinho para ser cuidado, e LLM, se tu for pedir direto no ChatGPT, ela não vai conseguir dar tanta importância e fazer tão bem e focar muito em cada parte da sua grande tarefa. Então a ideia dos agentes é basicamente a gente quebra essa tarefa em várias partes e é como se a gente usasse uma LLM separada para cada tarefa. Então uma LLM vai gastar toda essa energia, toda essa inteligência para fazer aquela mini tarefa de uma forma sensacional. Depois passa o resultado para uma outra LLM e ela realiza aquilo com base no que ela recebeu, faz o que ela tem que fazer. Então é isso, a ideia é quebrar uma tarefa aos poucos e deixar uma LLM trabalhar de forma focada, só naquilo que ela tem que fazer. Assim. Então, voltando. Nosso objetivo é fazer um texto sobre os últimos lançamentos de inteligência artificial para a gente publicar nesse jornal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar nossos agentes. Então, um agente, a gente vai falar assim, ó, um agente vai ser o pesquisador. A gente vai falar, olha, a gente fala no que ele é bom, a gente dá um backstory para ele, fala qual é a história dele. Então, a gente pode falar, por exemplo, literalmente escrever isso, assim, lá no teu código que tu vai escrever. Você é um especialista você é um grande pesquisador, você tem muita experiência em pesquisar coisas da área de tecnologia, você sabe muito sobre inteligência artificial, está buscando sempre se manter atualizado. A gente vai criar uma tarefa. A sua tarefa é pesquisar levantar os 3 últimos grandes lançamentos de inteligência artificial da última semana. A gente vai dar acesso à internet para ele, a gente vai falar que ele pode acessar, por exemplo, o Google para pegar informações. Então, a gente vai, dar uma série de instruções e explicar para ele que o objetivo dele é levantar informação, ou seja, pegar lá informações sobre 3 grandes lançamentos. Ele vai pegar várias fontes, vai juntar um monte de informação. Beleza. Daí a gente vai criar um outro agente que é o editor. O editor, o papel dele é pegar tudo que esse primeiro agente levantou e começar a quebrar, realmente draftar, rascunhar um texto. Ele vai começar a escrever em forma de notícia. Então, o primeiro agente vai simplesmente delegar tudo para ou seja, o pesquisador vai delegar para o editor tudo que ele trouxe da internet e o foco do editor vai ser simplesmente começar a criar esse texto. E ele vai usar uma LLM só para isso. Esse que é o cérebro dele. Assim. Ele vai focar só nisso. Ele não precisa gastar inteligência, energia pesquisando, nem outras coisas. Ele vai só focar nisso. E a gente vai criar a mesma coisa, a mesma história. Olha, você é um grande editor, você tem muita experiência nisso, você é bom em fazer textos de tal forma. E a sua tarefa é essa. Então a gente vai dar todas as instruções, vai explicar quem ele é. E a tarefa dele vai ser editar tudo isso que ele recebeu do primeiro agente. Daí a gente pode passar para um terceiro agente, que pode ser o revisor. O revisor vai pegar o texto já quase pronto para publicação do outro agente e a tarefa dele vai ser revisar, ver se não tem erros ortográficos, enfim, deixar prontinho para terminar. E depois pode ter um outro agente, por exemplo, é o agente que vai pegar e vai enviar por e-mail para a pessoa do jornal. Ou vamos supor que em vez de publicar no jornal, a gente quer publicar no LinkedIn. Então, a gente pode criar um agente que é só o publicador, a gente vai dar todos os acessos para ele mesmo fazer o post e tudo mais. Então, é isso. Então, isso é um sistema multi-agentes. Então, todos os agentes trabalhando para realizar uma grande tarefa, cada um fazendo uma coisa. Então, nesse exemplo que eu dei, os agentes trabalharam de forma sequencial, ou seja, um tem que esperar o output, a saída, o resultado do agente anterior. Mas também dá para criar agentes que trabalham de forma assíncrona, cada um fazendo essas coisas, e depois, em algum momento, eles vão combinar tudo que eles fizeram e vai gerar um resultado final. Então é isso. Esse vídeo foi só para vocês entenderem um pouquinho o que são esses multi-agentes, e espero que tenha ficado claro. E claro, isso é fazendo no teu código, mas existem muitas plataformas aí surgindo que já fazem todo esse código para ti, e teu trabalho vai ser simplesmente entrar na plataforma e só escrever, olha, eu quero que esse agente faça isso, tal, esse é o objetivo. Mas acho que é muito melhor você ter a sua experiência codando, e é super fácil de fazer. Essas bibliotecas que eu mencionei, a QAI, tem uma sintaxe muito fácil, assim, é muito didático, tá bem claro, cada método, cada função é muito claro o que tem que colocar ali.
Então é muito legal, assim, recomendo muito assistam um tutorial sobre isso, e começa a botar em prática. Ele cria 2 agentes, assim, sabe? Só para começar a aplicar o que tu tá aprendendo. E é isso. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o que que é agentes, o que que é esse hype todo que tá acontecendo, mas é isso. É simplesmente pegar uma tarefa grande, dividir em partes menores e usar uma LLM para cada tarefa, assim. Então tu vai ter um resultado muito mais robusto, muito mais assertivo, assim, do que simplesmente jogar num chat GPT, botar tudo num prompt só, assim. É isso. Valeu. Grande abraço.